Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da locação. Capítulo 1. Disposições gerais. Seção 1. Da locação em geral. Artigo 1º. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais as locações 1. De imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas. 2. De vagas autônomas de garagem ou de espaço para estacionamento de veículos. 3. De espaços destinados à publicidade. 4. Em aparte hotéis, residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar. B. O arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Artigo 2º. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Artigo 3º. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Artigo 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54-A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar por escrito o locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Artigo 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação com a imissão do expropriante na posse do imóvel. Artigo 6º. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a 1 mês de aluguel e encargos vigentes quando da resilição. Artigo 7º. Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita no proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercida no prazo de 90 dias contados da extinção do fideicomício ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com o prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Parágrafo 2º. A denúncia deverá ser exercida no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo,
a concordância na manutenção da locação. Artigo 9º. A locação também poderá ser desfeita: 1. Por mútuo acordo. 2. Em decorrência da prática de infração legal ou contratual. 3. Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 4. Para a realização de reparos urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. Artigo 10. Morrendo o locador, a locação transmite aos herdeiros. Artigo 11. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações: 1. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica do decujus, desde que residentes no imóvel. 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Artigo 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. Parágrafo 2º. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Artigo 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Parágrafo 1º. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Parágrafo 2º. Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de 30 dias para manifestar formalmente a sua oposição. Seção 2. Das sublocações. Artigo 14. Aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações. Artigo 15. Reincindida ou fim da locação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Artigo 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Seção 3. Do aluguel. Artigo 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. Parágrafo único. Nas locações residenciais, serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica. Artigo 18. É lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Artigo 20. Salvo as hipóteses do artigo 42 e da alocação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Artigo 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação. Nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Seção 4. Dos deveres do locador e do locatário. Artigo 22. O locador é obrigado a 1. Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. 2.
Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. 3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel. 4. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à alocação. 5. Fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. 6. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica. 7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. 8. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. 9. Exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. 10. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente a. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel. B. Pintura das fachadas em penas, postos de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas. C. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. D. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridas em data anterior ao início da locação. E. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer. F. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. G. Constituição de fundo de reserva. Artigo 23. O locatário é obrigado a 1. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. 2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. 3. Restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorizações decorrentes do seu uso normal. 4. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. 5. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. 6. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. 7. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. 8. Pagar as despesas de telefone, de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. 9. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27. 10. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. 11. Pagar o prêmio do seguro de fiança. 12. Pagar as despesas ordinárias de condomínio. Parágrafo 1º. Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente a. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. B. Consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. C. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. D. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum. E.
manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. F. Manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. G. Pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. H. Rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação. I. Reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente, utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao início da locação. Parágrafo 2º. O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas. Parágrafo 3º. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no parágrafo 1º deste artigo, desde que comprovadas. Artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel em encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1º. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação, pela autoridade pública, da regularização do imóvel. Parágrafo 2º. Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. Parágrafo 3º. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente. Artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá resilir o contrato. Seção 5. Do direito de preferência. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta, no prazo de 30 dias. Artigo 29. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta a este responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo e, se da mesma data, ao mais idoso. Artigo 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objetos da alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único.
Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. Artigo 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário. Seção 6. Das benfeitorias. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a subsistência do imóvel. Seção 7. Das garantias locatícias. Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: 1. Caução. 2. Fiança. 3. Seguro de fiança locatícia. 4. Cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação. Artigo 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. Parágrafo 1º. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. A em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Parágrafo 2º. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Parágrafo 3º. A caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei. Artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos: 1. Morte do fiador. 2. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente. 3. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador. 4. Exoneração do fiador. 5. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. 6. Desaparecimento dos bens móveis. 7. Desapropriação ou alienação do imóvel. 8. Exoneração de garantia constituída por cotas de fundo de investimento. 9. Liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso 4 do artigo 37 desta lei. 10. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Artigo 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário.
Artigo 42. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo. Seção 8. Das penalidades criminais e civis. Artigo 43. Constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário. 1. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. 2. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para temporada. Artigo 44. Constitui crime de ação pública, punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. 1. Recusar-se o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. 2. Deixar o retomante, dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3º do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. 3. Não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso 4º do artigo 9º, inciso 4º do artigo 47, inciso 1º do artigo 52 e inciso 2º do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel dentro de 60 dias contados de sua entrega. 4. Executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar em processo próprio multa equivalente a um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Seção 9. Das nulidades. Artigo 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Capítulo 2. Das disposições especiais. Seção 1. Da locação residencial. Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. 1. Nos casos do artigo 9º. 2. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. 3. Se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente, que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. 4. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em, no mínimo, 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, em 50%. 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se a. O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade, situado na mesma localidade ou residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. B. O ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio.
Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Seção 2. Das locações para temporada. Artigo 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Artigo 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer modalidade de garantia prevista no artigo 37 para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início, ou nas hipóteses do artigo 47. Seção 3. Da locação não residencial. Artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, 1. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. 2. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. 3. O locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Parágrafo 1º. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação, no caso de sublocação total do imóvel. O direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Parágrafo 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Parágrafo 3º. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. Parágrafo 4º. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fins lucrativos, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano, no máximo até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se 1. Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. 2. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para a transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital do locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences. Parágrafo 2º. Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2º deste artigo. Parágrafo 3º. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras destinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias, oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas,
O contrato somente poderá ser rescindido: 1. Nas hipóteses do artigo 9º. 2. Se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e emitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Artigo 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center: a. As despesas referidas nas alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22 e b. As despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da tabela do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso comum. Parágrafo 2º. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo caso de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. Artigo 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Artigo 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação. Título 2. Dos procedimentos. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório de locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: 1. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. 2. É competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 3. O valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso 2º do artigo 47, a 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. 4. Desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fax-mail, ou ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. 5. Os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Capítulo 2. Das ações de despejo. Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão um rito ordinário. Parágrafo 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: 1. O descumprimento do mútuo acordo.
celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para a desocupação, contado da assinatura do instrumento. 2. O disposto no inciso 2º do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. 3. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. 4. A morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1º do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. 5. A permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. 6. O disposto no inciso 4 do artigo 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, destinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. 7. O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem a apresentação de nova garantia, apta a manter a segurança inaugural do contrato. 8. O término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. 9. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Parágrafo 2º. Qualquer que seja o fundamento da ação, dar-se-á a ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. Parágrafo 3º. No caso do inciso 9 do parágrafo 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel e, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso 2º do artigo 62. Artigo 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso 4 do artigo 9º, inciso 4º do artigo 47 e inciso 2º do artigo 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. Artigo 61. Nas ações fundadas no parágrafo 2º do artigo 46 e nos incisos 3º e 4º do artigo 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando o prazo de 6 meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido o mandado de despejo. Artigo 62. Nas ações de despejo, fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferença de aluguéis ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: 1. O pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito. 2. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos a. Os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação, b. As multas ou penalidades contratuais quando exigíveis, c. Os juros de mora, d. As custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. 3. Efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador. 4. Não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. 5. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos. 6.
Havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Artigo 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo que conterá o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. O prazo será de 15 dias se a. Entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de 4 meses, ou b. O despejo houver sido decretado com fundamento no artigo 9º ou no parágrafo 2º do artigo 46. Parágrafo 2º. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Parágrafo 3º. Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias, oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4º do artigo 9º ou no inciso 2º do artigo 53, o prazo será de 1 ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de 1 ano, hipótese em que o prazo será de 6 meses. Parágrafo 4º. A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Artigo 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no artigo 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 meses nem superior a 12 meses do aluguel, atualizado até a data de prestação da caução. Parágrafo 1º. A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória. Parágrafo 2º. Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Artigo 65. Fim do prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado despejo, se necessário, com emprego de força, inclusive arrombamento. Parágrafo 1º. Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar do despejo. Parágrafo 2º. O despejo não poderá ser executado até o 30º dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. Artigo 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. Capítulo 3. Da ação de consignação de aluguel e acessórios da locação. Artigo 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte: 1. A petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo artigo 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores. 2. Determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de 24 horas, efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo. 3. O pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos dos respectivos vencimentos. 4. Não sendo oferecida a contestação ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de 20% do valor dos depósitos. 5. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato a. Não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida. B. Ter sido justa a recusa. C. Não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento. D. Não ter sido depósito integral. 6. Além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objetos da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. 7. O autor poderá complementar o depósito inicial no prazo de 5 dias contados da ciência do oferecimento da resposta, com acréscimo de 10% sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor reconvindo
a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dos depósitos. 8. Havendo na reconvenção cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos valores objetos da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia. Capítulo 4. Da ação revisional de aluguel. Artigo 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: 1. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. 2. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação nos seguintes moldes: a. Em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do pedido. B. Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. 3. Sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. 4. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta, se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. 5. O pedido de revisão previsto no inciso 3º deste artigo interrompe o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. Parágrafo 1º. Não caberá ação revisional na pendência de prazo para a desocupação do imóvel ou quando tenha sido este estipulado amigavelmente ou judicialmente. Parágrafo 2º. No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei. Artigo 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação e às diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os aluguéis provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. Parágrafo 1º. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato, revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Parágrafo 2º. A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Artigo 70. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição de mandado de despejo. Capítulo 5. Da ação renovatória. Artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com 1. Prova do preenchimento dos requisitos dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 51. 2. Prova do exato cumprimento do contrato em curso. 3. Prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. 4. Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. 5. Indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira. 6. Prova de que o fiador do contrato ou que o substituir na renovação, aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge se casado for. 7. Prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsorte, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovação à sublocação. Na primeira hipótese precedente à ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Artigo 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte: 1. Não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei. 2. Não atender à proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação.
excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. 3. Ter proposta de terceiro para alocação em condições melhores. 4. Não estar obrigado a renovar a locação. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2º, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3º, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1º do artigo 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. Parágrafo 4º. Na contestação, o locador ou sublocador poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados os elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. Parágrafo 5º. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Artigo 73. Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Artigo 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, se houver pedido de contestação. Artigo 75. Na hipótese do inciso 3º do artigo 72, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente. Título 3. Das disposições finais e transitórias. Artigo 76. Não se aplicam as disposições desta lei aos processos em curso. Artigo 77. Todas as locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei serão automaticamente prorrogadas por tempo determinado, ao término do prazo ajustado no contrato. Artigo 78. As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei e que já vigorem ou venham a vigorar por prazo indeterminado poderão ser denunciadas pelo locador, concedido o prazo de 12 meses para a desocupação. Parágrafo único. Na hipótese de ter havido revisão judicial ou amigável do aluguel, atingido o preço do mercado, a denúncia somente poderá ser exercitada após 24 meses da data da revisão, se esta ocorreu nos 12 meses anteriores à data da vigência desta lei. Artigo 79. No que for omissa esta lei, aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Artigo 80. Para os fins do inciso 1º do artigo 98 da Constituição Federal, as ações de despejo poderão ser consideradas como causas cíveis de menor complexidade. Artigo 51, 81. O inciso 2º do artigo 67 e o artigo 169 da Lei 6.015 de 73 passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 67, inciso 2º. No contrato de locação para os fins de exercício de direito de preferência, artigo 69, inciso 3º, o registro previsto no número 3 do inciso 1º do artigo 67 e a averbação prevista no número 16 do inciso 2º do artigo 67 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Artigo 82. O artigo 3º da Lei 8.009 de 90 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 7. Artigo 3º, inciso 7. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Artigo 83. Ao artigo 24 da Lei 4.591 de 64 fica acrescido o seguinte parágrafo 4º. Artigo 24, parágrafo 4º. Nas decisões de assembleia que envolvam despesas ordinárias de condomínio, o locatário poderá votar caso o condômino locador a ela não compareça. Artigo 84. Reputam-se válidos os registros dos contratos de locação de imóveis realizados até a data da vigência desta lei. Artigo 85. Nas locações residenciais, é livre a convenção do aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo, variação cambial e moeda estrangeira. 1. Dos imóveis novos, com habite-se concedido a partir da data da entrada em vigor desta lei. 2. Dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior, em relação aos contratos celebrados após 5 anos de entrada em vigor desta lei.
Artigo 86. O artigo 8º da Lei 4.380 de 64 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O sistema financeiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado. Artigo 87, vetado. Artigo 88, vetado. Artigo 89. Esta lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. Artigo 90. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 1. O Decreto 24.150 de 34. 2. A Lei 6.239 de 75. 3. A Lei 6.649 de 79. 4. A Lei 6.698 de 79. 5. A Lei 7.355 de 85. 6. A Lei 7.538 de 86. 7. A Lei 7.612 de 87. E 8. A Lei 8.157 de 91.